Hello everybody, aqui é o Daniel Bonatti e eu trago hoje para vocês a versão 2.0 da famosa aula do Present Perfect, a sua última aula de inglês sobre o Present Perfect. E eu bolei duas formas, duas regrinhas para você saber como usar o Present Perfect em qualquer ocasião, duas regras simples, claras e fáceis de aplicar. Mas eu vou começar explicando por que o Present Perfect causa tanta confusão entre nós brasileiros. Eu identifiquei ao longo de todos esses anos ensinando inglês que a maioria das pessoas que confunde o Present Perfect é porque nunca fez uma associação com a língua portuguesa, com o nosso idioma nativo. Então, eu vou explicar de forma bem clara como que você pode diferenciar, identificar o Present Perfect e saber a diferença do Present Perfect com o Simple Past, que é que os dois têm relação com o passado. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero enfatizar é a estrutura do Present Perfect. Tá? Então, como é que a gente monta o Present Perfect? Ele é formado pelo have mais a terceira forma dos verbos. Né? Sabe aquela coluninha de verbos? Você tem o infinitivo, né, o presente, depois o passado e depois o particípio. Né? Então, por exemplo, na coluna dos verbos você vê lá go, do verbo ir, né? Go, went, gone. Então, nós vamos falar sobre o particípio. É a terceira coluna, que é o gone, seen. É essa coluna de verbos. Tá? Então, a estrutura do Present Perfect é isso. É o verbo have mais o particípio. Né? Claro que aqui pode ser has, se a gente estiver falando da terceira pessoa, he, she ou it. Né? Mas vamos deixar assim para a gente simplificar. Tá? Have mais a terceira forma do verbo. Então, por exemplo, eu vou criar uma frase simples com essa estrutura do Present Perfect. Então vamos lá, me acompanhem. A frase vai ser I have seen Mary. Tá? Então, I have seen Mary. Ok? Então é uma frase simples, usando o Present Perfect. Quando eu peço para as pessoas traduzirem essa frase, aí que a gente saca a grande confusão. I have seen Mary. A tradução mais comum que eu recebo, de mais de 80% das pessoas, dos brasileiros, que até estão estudando inglês há algum tempo, é eu tenho visto a Mary. Então eu vou até escrever essa tradução aqui. Eu tenho visto a Mary. Essa é a tradução mais comum que eu recebo da maioria das pessoas. Tá certo? Para aí para pensar. Parece que tá, né? Porque dá uma vontade de dizer que tá, porque have, né, seen, eu tenho visto a Mary. Porém, não está certo, tá? I have seen Mary não significa eu tenho visto a Mary. Vamos pensar primeiro no nosso idioma português. Eu tenho visto a Mary implica em várias situações ao longo do tempo e que continua até o presente momento. Eu tenho visto a Mary. Não estou falando de uma situação só no passado. Agora, I have seen Mary em inglês, na verdade, quer dizer eu vi a Mary. Surprise! Exatamente. Então, não é eu tenho visto a Mary. Nós vamos colocar aqui eu vi a Mary. Essa é a tradução do Present Perfect. Agora, você pode me perguntar, peraí, Daniel, eu conheço o Simple Past. Se eu disser, em vez de falar I have seen Mary, se eu disser I saw Mary, usando o Simple Past, esse cara aqui é o V2, né? É a segunda coluna do verbo. Então, se eu usar I saw Mary, não é a mesma coisa? Eu não estou dizendo também eu vi a Mary? Sim, é a mesma coisa, é o mesmo sentido de que você está informando que viu a Mary. Agora, quando usar o Present Perfect, então? Quando que eu vou usar I have seen Mary? Né? E quando que eu vou dizer I saw Mary? Aí que está o grande segredo do uso do Present Perfect.
tem duas regras, duas formas bem fáceis de identificar de quando usar o Present Perfect e quando que você vai usar o Simple Past, tá? Então vamos lá. Para essas duas regras, eu vou começar com a primeira então, para esclarecer. Primeira regra, tá? Número 1. Essa regra, então, lembra-se, é de quando usar o Present Perfect. Então, a primeira regra de quando a gente pode usar o Present Perfect, ao invés do Simple Past, é a seguinte. Quando o que eu estou dizendo, por exemplo, I have seen Mary, quando o foco é na ação, no que aconteceu, e não no quando. Então, eu vou colocar aqui, ó, foco na ação. Né? O foco é na ação, no que aconteceu, na verdade, e não no quando. Né? O quando não importa. Então essa é a primeira regra, é quando a gente foca na ação. Então, por exemplo, se eu digo I've seen Mary, she's great, she looks great. Eu estou dizendo, eu vi a Mary, ela está ótima. Tá? Foco na ação. O quando não importa. Por exemplo, eu não poderia dizer I have seen Mary yesterday. Errado. Aí, o Simple Past, o I saw Mary, entra em ação. Tá? Se o quando for importante, então vamos ver aqui, ó, I saw Mary. Se o quando for importante, aí sim eu uso I saw Mary. Porque vem na cabeça, quando? Eu vi a Mary, I saw Mary. Primeira coisa que o estrangeiro vai pensar, quando? Já entra em relevância o quando. Então aqui, o Present Perfect é foco na ação e o quando, né, eu vou colocar aqui, quando, entre aspas, não importa. Ok? Essa é a primeira regra para a gente usar o Present Perfect e não o Simple Past. Né, que eles são primos, são muito parecidos. Né? E a regra 2, número 2, para a gente usar o Present Perfect é quando há uma evidência daquele fato no presente. Uma evidência ali clara. Então, vou colocar aqui evidência. Evidência no presente. Essa é a segunda regra. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim. Alguém quebrou a janela. Ok? Someone has broken the window. Tá? Nesse exemplo, significa o estrangeiro que ouvir essa frase vai imaginar a janela quebrada. Então, somebody has broken the window, alguém quebrou a janela. Então, eu vou colocar o exemplo aqui. Someone has broken the window. Então, nesse exemplo, você percebe que tem uma evidência clara no presente. Somebody has broken the window. Alguém quebrou a janela. Então, imagina-se a janela quebrada. Agora, se eu for pegar esse mesmo exemplo da janela aqui, tá? E usar no Simple Past, tá? Lembra? Has broken é Present Perfect. Agora, no Simple Past, eu diria someone broke the window. Então, isso pode causar uma certa confusão. Se eu digo someone broke the window, eu não sei se a janela está quebrada agora. Um nativo falante, ele provavelmente perguntaria when? Porque pode ser uma história passada que já não tem mais uma relação com o presente. Agora, se eu usar somebody has broken the window, aí significa ele vai imaginar a janela quebrada. Então, o Present Perfect ele traz uma relação com o presente momento. Tá? Então, essas duas regras, elas acabam norteando o uso do Present Perfect para não causar confusão mais. Tá? Agora, eu vou dar mais dois exemplos, tá, do uso em cada situação. Então, por exemplo, quando a gente vai usar o Present Perfect em uma situação em que o foco é na ação, eu quero só informar algo e não digo quando. É muito comum quando a gente fala sobre filmes que nós assistimos, lugares em que estivemos, experiências em geral das nossas vidas, o quando não entra em questão. Então, por exemplo, é muito comum você ouvir I have seen this movie, it's a great movie. Então eu estou focando na ação de eu ter visto aquele filme. Então eu vi esse filme. I have seen, por exemplo, The Dead Poets Society, A Sociedade dos Poetas Mortos. É um filme muito legal, it's a great movie. I have seen this movie. Então você percebe que, lembrando daquele errinho inicial, quando eu digo I have seen this movie,
Em nenhum momento eu estou querendo dizer que eu tenho visto aquele filme. Não faz sentido nenhum eu dizer eu tenho visto o filme. Então, I have seen this movie é eu vi esse filme, foco na ação ou quando não importa. Lembra? Eu não posso dizer I have seen this movie yesterday. Errado, isso daí não faz o mínimo sentido para eles. Seria I saw. Olha aqui, lembra do I saw? I saw this movie yesterday. Se eu for dizer o quando, é função do simple past. I saw this movie yesterday. Vamos voltar aqui. Um outro exemplo para o caso 2, quando há uma evidência no presente. Tá? Por exemplo, se eu estou falando ao telefone com um amigo meu e eu falo, eu quebrei o meu braço, por exemplo, I have broken my arm. Se eu digo isso ao telefone para um amigo meu estrangeiro, I've broken my arm, ele imediatamente vai imaginar o meu braço quebrado. Não vai sobrar dúvidas. Então o present perfect ele serve para isso, para algumas vezes criar essa conexão com o presente. Né? Agora, se eu disser para ele, meu amigo, I broke my arm when I was skiing. Por exemplo, eu quebrei meu braço quando eu estava esquiando. Ele não vai ter a certeza absoluta que foi agora um evento recente que meu braço está quebrado. Ele vai me perguntar when. Porque eu falei I broke my arm. Então ele vai ter alguma dúvida. Talvez não gere dúvidas. Pela situação, se eu ligar para alguém e falar socorro, preciso de ajuda, I broke my arm, eu não vou estar usando o present perfect, mas vai estar muito claro que é naquele momento. Mas ele pode gerar dúvidas, porque o quando é ligado ao simple past. I broke. Se eu digo I have broken my arm, significa que eu quebrei meu braço, ele está quebrado, ele gera essa conexão com o presente. Tá? Então, nós temos duas regras, dois casos, e eu vou dizer o seguinte, aqui ó, não precisa ser os dois juntos. Eu posso ter o caso 1 e o 2, ou 1 ou 2. Então é e ou, né? Dos dois casos. Então, por exemplo, se eu falo I have seen Mary, eu vi a Mary, é o caso 1, tá? É o caso 1. Eu não necessariamente tem alguma evidência no presente que eu vi a Mary. Eu estou dizendo para o meu amigo, hey, I've seen Mary, she looks great. Eu vi a Mary, ela está ótima, né? Mas não necessariamente eu estou me referindo a uma evidência no presente de que eu vi a Mary. E se eu falo, por exemplo, I've seen this movie, também é uma coisa que o foco é na ação, o quando não importa, mas não tem nenhuma evidência no presente que eu vi esse filme, a não ser a minha experiência de ter visto esse filme e ter curtido. Enfim, essas duas situações acabam definindo quando que a gente pode usar o present perfect e não o simple past. Né? Lembrando, o simple past são casos do quando, tá? E o present perfect é não importa quando, foco na ação ou tem uma evidência no presente. Agora, para matar uma curiosidade, antes de eu terminar, eu vou explicar o seguinte. Vamos voltar lá no começo, tá? Lembra desse cara aqui, ó? I have seen Mary. Todo mundo achando que era eu tenho visto a Mary. E eu falei que não era. Então, quem é esse cara então em inglês? Eu tenho feito algo. Lembrando que eu tenho feito algo é uma situação repetitiva, não é? E, por exemplo, se eu digo eu tenho tido problemas com este cliente. Eu tenho tido problemas com este cliente. Significa várias vezes e que continua até o momento. Quem é esse cara? Se não é o I have seen, I have done, é o present perfect, é primo, tá? É primo. É o present perfect continuous, que é o cara que vai várias vezes na linha do tempo, é uma ação repetida e que continua até o presente momento. Então, qual que é a estrutura dele? É o have também, tá? Aí a gente tem o been como obrigatório. Aí a gente coloca um outro verbo qualquer no presente, mais ing. Tá parecendo complicado? Vou explicar. Por exemplo, eu tenho tido problemas. I have been having problems
with this client. I have been having problems with this client. Eu tenho tido. Né? Por exemplo, eu tenho dormido mal. I have been sleeping badly. Eu tenho dormido mal. E um último exemplo, com esse cara, o Present Perfect Continuous, que é o tal do eu tenho feito. Por exemplo, eu tenho acordado cedo. Né? Então vamos lá, comigo. Eu tenho acordado cedo. Uma ação repetitiva, constantes vezes. I have been. Como é que é acordar? É wake up. Né? Então eu vou pegar o wake e colocar o ing. I have been waking up early. Ok? Então é isso. Eu espero que você tenha curtido esse resumo, essas regras do Present Perfect para você não ter dúvida mais no uso. Deixe seu comentário, pode colocar frases aí que você usou no Present Perfect para ver se sai certinho. Se eu puder, eu ajudo, respondo, corrijo. Espero que você tenha curtido e participe aqui para mostrar se você realmente esclareceu suas dúvidas sobre o Present Perfect. É isso aí. See you next time. I hope you enjoy this.